Hoje a gente vai falar sobre um tema maravilhoso que se aproxima. O que é? Acho que você sabe. A Páscoa! Isso mesmo, a Páscoa está se aproximando. E nós temos que trabalhar com as nossas crianças o verdadeiro sentido da Páscoa. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27, que diz assim: Quando os vossos filhos vos perguntarem que ritual é esse, nós responderemos: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. A Páscoa não é ovo de Páscoa, não é ovo de chocolate, muito menos ao Senhor Coelhinho, que nem sequer põe ovos. Você conhece um coelho? Você já viu ele colocar ovinho de chocolate? Não, né? Sabe por quê? Porque essa Páscoa é a Páscoa que o comércio inventou. A Páscoa onde se vendem muitos chocolates, muitos ovos. O comércio acaba vendendo muito nessa data. Porém, nós não podemos esquecer que o verdadeiro sentido da Páscoa é outro bem diferente. E o animalzinho que representa a Páscoa está muito longe de ser o coelho. O animalzinho que representa a nossa Páscoa é o Cordeiro, isso mesmo. O Cordeiro representa a nossa Páscoa. E você sabe por quê? Há muito tempo atrás, o povo de Israel vivia onde, você sabe? No Egito, isso mesmo. E lá no Egito, eles eram escravos. Eles viviam presos no Egito. Eles trabalhavam e não recebiam pelo seu trabalho. Eles eram obrigados a trabalhar dia e noite. Eles estavam sofrendo. Eles sofriam. Você gostaria de trabalhar dia e noite e não receber pelo seu trabalho? Eu aposto que não. Então, o povo de Israel vivia preso. Eles eram escravos de Faraó. Era muito ruim viver nessa vida de escravos. Então eles clamaram e pediram a Deus que Deus os libertasse. E quando o povo de Deus clama, a Bíblia fala que Deus escuta e Deus atende a oração do seu povo. E não diferente, foi isso que aconteceu. Deus enviou o libertador para o seu povo. E o tempo foi passando e Deus falou que ia amolecer o coração de Faraó, que era um homem muito malvado e não deixava o povo ir embora de jeito nenhum. E Deus falou assim para Moisés que ia enviar 10 pragas para livrar o povo de Israel da mão de Faraó. E nessa 10ª praga, Deus deu uma ordem para Moisés. Quando nós somos avisados de algo, nós somos instruídos a fazer algo, nós temos que obedecer. E foi isso que o povo de Israel fez. O Senhor deu uma ordem para eles falando assim: essa noite vocês vão fazer algo que vocês nunca fizeram antes. Essa noite eu vou dar uma ordem para vocês. E quem obedecer vai se livrar de ser escravo e vai se livrar da morte. Mas o que será que ia acontecer? Você lembra? Pois é, o Senhor mandou que cada família do povo de Israel pegasse um carneirinho novo, menor de 1 ano, sem mancha, sem defeito. Cada família do povo de Israel deveria pegar a sua ovelhinha, deveria matar a sua ovelhinha, o seu cordeiro, e o sangue desse cordeiro eles deviam passar nos umbrais da sua porta, em cima da sua porta e nas laterais. O sangue desse cordeiro era uma marca, tinha que ser passado nos umbrais da sua porta. Quem obedecesse isso ficaria livre do castigo que viria da 10ª praga. Então, o povo de Israel obedeceu essas ordens e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. Sabe por quê? O anjo da morte iria passar durante essa noite e iria matar todos os primogênitos. Você sabe o que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho da casa. Se você tem 5 irmãozinhos, o primogênito é aquele que nasceu primeiro, é o seu irmão mais velho. Então, o anjo da morte passaria e todo primogênito morreria. Todo primogênito do Egito morreria. Somente se livraria aquela casa que tivesse o sangue passado nos umbrais das suas portas.
esse seria o sinal. A sua família, cada um na sua casa, deveria se reunir, iriam comer pães sem fermento, ervas amargas, e elas assariam o cordeirinho que eles tinham tirado sangue, matado, tirado sangue, comeriam o cordeiro assado. Ficariam reunidos nas suas casas, com a porta fechada. Eles não podiam abrir a porta para ver o que estava acontecendo lá fora, não. Eles tinham que fazer isso reunidos dentro da sua casa. Aí, nessa noite, Deus enviou a 10ª praga. O anjo da morte passou no Egito, e todas as casas que não tinham o sangue nos umbrais da porta, que significava a proteção do Senhor, todas essas casas perderam os seus primogênitos. A morte levou todas as crianças, todos os filhos primogênitos de cada casa. E acontece que Faraó também tinha um filho, e o filho de Faraó também morreu. E foi nessa 10ª praga que o coração de Faraó ficou tão amolecido, ou quem sabe ele ficou tão furioso por ter perdido seu filho, ele mandou o povo de Israel embora. Vão embora daqui, levem o que vocês quiserem. Faraó ficou muito triste por ter perdido seu filho. Ele teve uma dor muito grande no seu coração, então ele libertou o povo. O povo já não era mais escravo agora de Faraó. O povo pôde ir embora e servir o seu Deus em outro lugar, fora do Egito. E o povo foi embora. E essa foi a primeira Páscoa que o Senhor falou, que era essa Páscoa que nós deveríamos contar para as nossas crianças, para os nossos filhos, que o Senhor nos libertou da morte há muito tempo atrás. O Senhor libertou o seu povo de morrer no Egito. Muito tempo passou e eles tinham que fazer essa mesma festa todos os anos. Todos os anos eles matavam o cordeirinho e comiam assado com as ervas amargas, com os pães sem fermento, e essa era a Páscoa. Eles tinham que comemorar todo ano o livramento que o Senhor Deus lhes deu. E aí um dia aconteceu algo maravilhoso. Deus enviou aquele que estaria no lugar do cordeiro. Não seria mais necessário matar um cordeiro em sinal de uma festa, em sinal da Páscoa, em remissão de seus pecados. Não. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em uma cruz e derramar o seu sangue precioso em favor de nós. Não era mais necessário passar o sangue nos umbrais da porta, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar da morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Lá no Egito, o povo era escravo de Faraó. Nós éramos escravos do pecado quando Jesus morreu na cruz e nos libertou do nosso pecado. E a Bíblia nos conta que Jesus foi morto em uma cruz, ele se entregou como um cordeiro mudo. Ele não reclamou, ele se entregou por amor a nós. Mas ele não ficou morto, não. No terceiro dia, que lindo! No terceiro dia, Jesus ressuscitou! Isso mesmo, Jesus ressuscitou. A nossa Páscoa é Jesus. Ele é o motivo da nossa festa e nós sempre nos lembramos de Jesus. Não somente nessa época de Páscoa, não. Nós nos lembramos de Jesus a cada culto que nós vamos, cada ceia. Jesus disse assim, para nós comermos do pão e bebermos do cálice que simboliza o corpo dele. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, que morreu por nós, se entregou por nós para nos libertar de todo o pecado, para nos libertar da morte. E hoje, na Páscoa, você pode sim comer chocolate, mas não se esqueça do verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus foi quem morreu naquela cruz, quem se entregou naquela cruz por amor a nós. E ele nos deixa assim comer chocolate, porque chocolate é muito bom. Coma bastante ovo de Páscoa, coma bastante chocolate, mas não se esqueça que Jesus é o motivo da nossa Páscoa. Lá no passado, Deus criou essa festa e hoje você pode festejar assim, porque você é livre, você é filho de Deus. E além de tudo, Ele ama você. Não esqueça dele nessa época, não esqueça dele em nenhum momento do seu dia, em nenhum dia da sua vida. Agradeça a Ele todos os dias por você ser livre e por Ele ter morrido em uma cruz e ter derramado o seu sangue para livrar você do pecado, da morte. Um grande abraço para você, fica com Deus.